Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite a você que me acompanha nesta live. Boa noite, Gigi. Muito obrigado pela sua companhia. Berenice, minha esposa, muito obrigado pela sua companhia, minha ajudadora no dia a dia. Que Deus continue a abençoar você, todos esses que me acompanham nesta live. Nós vamos orar ao Senhor e logo mais estaremos lendo o texto do qual estaremos trazendo a mensagem de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem, dia após dia, o Senhor tem estado conosco. E agora, neste momento, eu agradeço ao Senhor pela tua presença aqui comigo e com meus amados irmãos e amigos. Obrigado, Pai. Eu sei e tenho crido no Senhor. E estou certo que o Senhor é o Deus onipresente. E está presente não somente aqui, mas em cada casa, em cada lugar, onde estamos ou onde estivermos, o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai, pela tua companhia. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos já recebidas e pedimos ao Senhor que venha nos abençoar através da tua palavra. Abençoa, Senhor, este que fala contigo, para que eu possa pregar a tua palavra segundo a tua vontade e que esta palavra não volte vazia, mas que haja guarita em nossos corações. Obrigado porque o Senhor já tem falado comigo, já tem quebrantado o meu coração através do teu Espírito. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, continua a quebrantar os nossos corações, para não ser somente ouvintes da tua palavra, mas para sermos praticantes da mesma, pois sabemos que é a prática da tua palavra que faz a diferença no nosso dia a dia. Por isso eu peço ao Senhor e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Nós estaremos fazendo a leitura do verso 8 ao verso 15. Este texto fala sobre a fé dos romanos. E Paulo era admirador daqueles amados irmãos de Roma. Ele admirava a fé daqueles irmãos. Paulo tinha um grande desejo de visitá-los. E alguma coisa impedia. Mas ele declara que esse tempo que ele estava demorando para ir lá, era para que os romanos crescessem na fé. E agora sim, Paulo elogia-os pela fé. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aliás, Paulo falando: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos,
porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo vê-los, para vos comunicar alguns dons espirituais, a fim de que estejais confortados. Isso é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua com os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo amava aqueles amados irmãos de Roma, trabalhava com eles para o crescimento espiritual, e agora vem um elogio que em todo o mundo é ouvido, da fé daqueles homens de Deus. E agora Paulo mostra o desejo maior de estar com eles. Oxalá que alguém possa ver um dia a nossa fé firmada em Cristo Jesus e testemunha que pode ver resultado pelo fruto do Espírito Santo em nossas vidas, alcançando outras almas, e que o mundo possa ver e testemunhar da nossa fé. Aleluia! Nada somos se não for pelo dom da fé que o Senhor nos concedeste. Meus amados, escolhi como tema para esta mensagem: somos devedores. E o texto fala claramente sobre isso. Hoje, o assunto é a dívida de uns para com os outros. Assim como Paulo se sentiu devedor para com a pregação do Evangelho, pela qual ele foi chamado, assim também nós devemos se sentir devedores quando não cumprimos com a nossa obrigação, ou mesmo cumprindo, ser ungido pelo Espírito Santo a cada dia para cumprir toda a vontade do Senhor na pregação do Evangelho. Hoje, o assunto é realmente esse: é a dívida de uns para com os outros. Muitas vezes ouvimos alguém dizer: eu não devo nada a ninguém, tudo o que eu tenho custou o meu esforço. Não é assim. Nem levantaríamos da cama pela manhã se o Senhor não fosse conosco. Não estaríamos respirando se o Senhor não fosse conosco. Não teríamos um emprego se o Senhor não fosse conosco. Não teríamos o sustento de cada dia se o Senhor não fosse conosco. Nós temos uma primeira dívida que é com o Senhor.
e depois nós temos uma dívida de uns para com os outros, pois não fomos criados para viver só. Fomos criados para ter plena comunhão uns com os outros, ajudar uns aos outros, ter compaixão uns dos outros, ter misericórdia uns dos outros, ajudar uns aos outros, pois este Espírito Santo que em nós veio habitar, nos impulsiona para isto. E primeiro nós fomos amados pelo Senhor e recebemos o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Somos devedores a Deus, somos devedores de uns para com os outros, e nada poderíamos fazer se o Senhor não fosse conosco, nada poderíamos fazer sozinhos se não tivéssemos a ajuda, a colaboração de uns para com os outros. Isso só é possível por amor, e o Senhor nos amou primeiro e nos ensina a amar para ser cumpridores do seu mandamento. Vejamos novamente o verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Em todo o mundo era anunciada a fé em Jesus Cristo. E hoje a nós foram anunciados, e nós somos salvos por Cristo para anunciar a salvação pela fé. Sois salvo pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Por isso nós somos devedores primeiro a Deus, pelos dons recebidos, pelo poder de trabalhar no Evangelho, pelo poder de alcançar as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. A nossa primeira dívida é com Jesus Cristo. A Ele devemos dar graças, como diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo. Ali na cruz, morremos para o pecado e ressuscitamos também com Ele para a vida eterna. Aleluia! Somos devedores, primeiro, do Senhor Jesus, depois de uns para com os outros, como declara Paulo. O preço foi pago. Jesus pagou a nossa dívida, como nos diz em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Estamos bem pertinho, vamos ler. Assim nos diz Paulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Custou um preço muito alto, o sangue de Jesus, para purificar os nossos pecados. Por isso nós somos devedor primeiro a Jesus Cristo, depois aos nossos amados irmãos cooperadores no Evangelho. E somos gratos ao nosso próximo, seja ele quem for, porque nós somos devedores uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, sem ajuda de uns para com os outros.
Primeiro, recebemos a ajuda de Deus e depois ajuda mútua, como Paulo diz, a fé mútua dele e daqueles a quem ele pregava o Evangelho. E hoje nós podemos dizer sobre a fé mútua, a minha e a vossa fé, todos nós unidos em Cristo Jesus, a fé que nos leva a realizar a vontade de Deus, para proclamar o Evangelho da salvação para todo aquele que crê, para que eles não se percam, mas que sejam encontrados por Deus, para que nenhum se perca, mas para que todos sejam salvos através da fé, da graça salvadora de Cristo Jesus. O preço foi pago, Jesus Cristo pagou a nossa dívida, como nos diz então Paulo aqui. Fomos redimidos pela graça, favor imerecido, nada merecíamos e nada merecemos. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, já havíamos consumidos. Como nos diz em Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Todos podem ser salvos por Cristo Jesus. Todos podem alcançar a vida eterna com Deus, mas cada um tem um livre-arbítrio. Deus amou a todos de uma só maneira, mas a vida eterna é somente para aqueles que crêem no Filho de Deus. E a escolha é de cada um, e cada um tem o livre-arbítrio em escolher ou passar a eternidade na glória de Deus, ou se perder para a eternidade o sofrimento eterno, sem Deus, sem salvação. Meus amados, para quem tem zelo pela sua vida, a dívida é sempre um motivo de constrangimento. Paulo diz em Romanos capítulo 13, verso 8. Observamos então o que ele diz: não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. E aqui cabe uma pergunta: mas por que Paulo se declara devedor aos gregos, aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes? O que Paulo devia a estas pessoas? Mais uma pergunta: o que Paulo devia a essas pessoas? Paulo recebeu a ordem de pregar o Evangelho a este povo, e cada um que morria sem ouvir de Jesus Cristo era para ele, era para Paulo um peso, uma dívida. E era nisso que Paulo se sentia devedor. Meus amados, hoje há muitos que ainda não conhecem a graça salvadora de Jesus Cristo. Oxalá que cada um de nós sentimos, assim como Paulo, devedor na pregação do Evangelho, para que muitos possam ser alcançados por Cristo, para que muitos possam ser salvos e acrescentados à igreja do Senhor Jesus.
nós devemos ter o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Devemos envergonhar-nos. Devemos sentir vergonha. Devemos estarmos envergonhados e constrangidos para cumprir a ordem do Senhor Jesus, conforme Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Ide, disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isso deve estar na mente do verdadeiro cristão, no coração do verdadeiro cristão, num sentimento profundo. Quando uma pessoa morre sem Cristo, nós devemos sentir: eu devia ter pregado o evangelho para essa pessoa. Ela morreu antes de declarar a Jesus como Salvador. Não podemos deixar de pregar o evangelho da salvação, para que não tenhamos peso na consciência e um sentimento profundo no coração de ter deixado de pregar o evangelho e ver uma pessoa morrendo sem Cristo Jesus, morrendo sem salvação, morrendo sem a certeza de estar na eternidade com Deus. Todo verdadeiro cristão deve ter esse sentimento profundo. Eu já passei por isso. Eu demorei a pregar o evangelho para uma pessoa. Esta pessoa morreu sem Cristo. Hoje eu me sinto como Paulo. Sou devedor. Preciso pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas também já tive o privilégio de entrar no hospital nos últimos minutos de vida de uma pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. E ainda poder pregar o evangelho. E essa pessoa ainda pôde confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador antes da sua morte, antes do último suspiro. Mas não podemos deixar de chegar a este ponto. Nós devemos pregar o evangelho no nosso bairro, nos bairros circunvizinhos, em Piracicaba, em todo o estado de São Paulo e em todos os estados do Brasil e no mundo. Mas, pastor, como podemos fazer isto em terras tão distantes? Podemos sim. Nós podemos estar contribuindo financeiramente para o sustento dos missionários. Nós podemos estar orando todos os dias pelos nossos amados irmãos missionários que estão em lugares que nós não podemos estar. Mas enquanto isso, nós somos missionários locais do bairro da nossa igreja, onde nós reunimos como igreja do Senhor no templo. Podemos estar orando pelos missionários, podemos estar contribuindo financeiramente, e assim nós estamos com eles ali pela fé, pregando o evangelho da salvação. E pregando no nosso bairro e nos bairros circunvizinhos, para alcançar as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Não podemos deixar a morte chegar para algumas pessoas, porque se eles ainda não tiverem declarado Jesus Cristo como Salvador, eles não estarão na eternidade com Deus. Como alguém pode crer? A palavra de Deus diz que a salvação é para todo aquele que crer. Como alguém pode crer se não há quem prega? Precisa ouvir a pregação do evangelho, e nós somos devedores de Cristo.
Por isso, meus amados, oremos uns pelos outros, para que sejamos despertos pelo Espírito Santo e na unção do Espírito pregamos o Evangelho da salvação, porque é o Espírito Santo que quebranta os corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja salvação. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O Espírito Santo trabalha a vida daqueles que estão ouvindo o Evangelho, para que eles possam crer, para que eles possam receber a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso dever é pregar, mas pregar com amor. E o Espírito Santo fará a obra. Não precisamos nos preocupar. Não somos nós que vamos convencer do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. Mas é necessário que pregamos. Porque se não há quem prega, como eles ouvirão? Como se arrependerão? Como confessarão Jesus Cristo? Dever dos verdadeiros cristãos. Meus amados, que o Espírito Santo quebranta e continua a quebrantar nossos corações, e nos impulsionando para a pregação do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Vamos concluir esta mensagem, e nesta conclusão eu quero dizer o seguinte: precisamos do quebrantamento e da inspiração do Espírito Santo, para que este povo não morram sem a salvação das vossas almas, conforme Romanos capítulo 1, verso 15, o texto já lido. Vou só repetir aqui. Assim quanto está em mim, diz Paulo, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Que nós estejamos prontos, meus amados, assim como Paulo, para pregar o Evangelho no nosso bairro, nos bairros circunvizinhos, em Piracicaba, no estado de São Paulo, onde quer que estejamos, pregamos o Evangelho da salvação, para que muitos possam ser salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Queremos ver a nossa igreja local crescer espiritualmente e numericamente. Vamos pregar o Evangelho da salvação e vamos orar ao Senhor. Senhor, tua seara é grande demais e poucos são os obreiros. Manda, Senhor, mais obreiros para a tua seara. Confiamos, pois, no Senhor, que fez, faz e sempre fará por nós. Mas precisamos fazer a nossa parte, não só por obrigação, porque é uma ordem de pregar, mas fazer por amor. E não medir esforço, fazer e fazer, para agradarmos a Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos alcançar muitas almas que serão acrescentadas à igreja do Senhor. O verdadeiro cristão deve dizer, como diz o apóstolo Paulo: dependendo de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho da salvação. A mensagem do Evangelho é a maior riqueza que podemos apresentar ao mundo. É isso, e isso é nossa responsabilidade. E não podemos passar a responsabilidade de pregar o Evangelho para terceiros. Somos nós,
os verdadeiros cristãos, os seguidores de Cristo Jesus, o dever de pregar por amor o Evangelho da salvação. Aleluia! É um privilégio, é uma responsabilidade que nós não podemos tercializar. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor, alcançar muitas almas que sejam acrescentadas à igreja do Senhor. Aleluia! Meus amados, temos grande motivo para darmos graças ao nosso Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois por todo o mundo é anunciado a fé dos verdadeiros cristãos, conforme Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia! Somos verdadeiros, portanto, por todo o mundo é anunciado a nossa fé. Para encerrar, precisamos cumprir com o nosso dever, anunciar o Evangelho a todos os povos, como nos diz em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Precisamos anunciar o Evangelho a todos os povos, para que eles creiam e sejam salvos e batizados. E que não pare no batismo, mas que sejamos também discipuladores, para que eles cresçam, sejam edificados na fé, sejam edificados na vida espiritual e sejam ganhadores de almas para o Senhor Jesus. Quem prega o Evangelho, leva alguém ao batismo, também tem a responsabilidade de discipular as pessoas, estar sempre juntos, para que haja crescimento espiritual, para que haja o desejo também no coração do discipulado, impulsionado pelo Espírito Santo e pelo ensinamento do seu discipulador. E essa é a nossa alegria, de ver os nossos amados irmãos crescer na fé, ver os nossos irmãos sendo edificados espiritualmente, ver os nossos amados irmãos na seara do Senhor, acrescentando aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Amém, meus amados? Vamos orar uns pelos outros, pelo nosso país. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ora fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que o Teu Espírito continua a quebrantar os nossos corações para guardar a Tua palavra em nossa memória, para guardar a Tua palavra em nossos corações, para vivermos no dia a dia, pois sabemos como verdadeiros cristãos que o que faz a diferença na nossa vida espiritual é a prática da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos a Tua palavra. Ó Senhor, aviva a Tua igreja, porque se a Tua igreja for avivada, eu, fazendo parte desta igreja, também estou junto neste avivamento. E já agradeço ao Senhor, porque eu sei que o avivamento espiritual verdadeiro advém da Tua palavra, da oração, da comunhão com o Senhor e uns com os outros. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos levado a crescer espiritualmente, através da Tua palavra, através da oração, através da comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu peço ao Senhor, pelo nosso país, salve a nossa pátria. Usa a mim, Senhor. Usa os meus amados irmãos e irmãs. Usa os missionários. Usa aqueles salvos que já estão ao lado dos políticos para pregar o Evangelho da salvação.
aqueles que estão no governo do nosso país, que ainda não foram justificados pela fé. Ó Pai, ajude-os, toca, quebranta os seus corações, para dar ouvidos à palavra do Senhor, para que se convertam dos seus maus caminhos, para que eles sejam justificados dos seus pecados, pois ninguém pode fazer um justo governo se antes não forem justificados pelo Senhor. Salva, Senhor, toca, quebranta esses corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos vossos pecados, para que haja salvação em Cristo Jesus, para que eles sejam justificados e que façam um justo governo. Oro, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros. Já agradeço porque o Senhor tem conduzido-os na força física, mental e na saúde para cuidar dos enfermos. Mas nós sabemos, Senhor, que há muitos entre eles que ainda não são salvos por Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que continue a fortalecê-los fisicamente, mentalmente e no amor, ao ponto de amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ao ponto, Senhor, de ser tocado pelo Espírito do Senhor, ser quebrantados e arrependidos dos vossos pecados e confessar para o perdão dos mesmos e para a salvação das vossas almas. Também eu peço pelos enfermos. Eu sei que há muitos no leito da dor, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, cura-os desta enfermidade. Mas peço ao Senhor que aqueles que ainda não foram salvos por Jesus Cristo, que ainda não se libertou dos vossos pecados, que é a enfermidade maior neste mundo, peço ao Senhor que toque naqueles corações, toca, quebranta, Senhor, para que haja arrependimento dos pecados, para que haja confissão para o perdão dos mesmos e para a salvação das vossas almas, para que eles sejam não somente curados fisicamente, mas sejam curados espiritualmente e que possa voltar para o seio da vossa família com a cura total, cura física, cura espiritual, com a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oro por nós aqui, Senhor, pelos meus amados irmãos e irmãs que têm me acompanhado nesta live. Tem misericórdia de nós, continua a quebrantar nossos corações, para sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, pois é isso que faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. E nos ajuda, Senhor, impulsiona-nos com a unção do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Família, nossos vizinhos, nossos amigos e até os nossos inimigos. Vai, Senhor, quebrantando os corações daqueles que estão a nos ouvir, para que eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo para o perdão de vocês. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Deixo aqui o meu forte abraço virtual, já que não podemos estar juntos, mas espiritualmente estamos juntos. Que Deus continue a abençoar todos nós na pregação do Evangelho e que possamos alcançar muitas almas que sejam acrescentados à igreja do Senhor Jesus. Tenha um bom fim de semana, bom culto nesse fim de semana. Eu aqui na família, na Igreja Batista da Família, e você aí na tua igreja. Vamos sempre estarmos unidos na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, na reunião da igreja, ali no templo que Deus preparou para nós nos unirmos. E vamos
ser cooperador do Evangelho. Cooperador na pregação do Evangelho. Cooperar uns com os outros, amando uns aos outros e recebendo sempre o amor de Deus, poder de Deus, a unção do Senhor, os dons do Senhor para a pregação do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Tenha uma boa noite, um bom sono, um sono reparador, na graça do Senhor Jesus.